Olá, você! Estamos aqui hoje, nosso C3Decast. Hoje, né, Cicleia? Estamos recebendo uma amiguíssima, uma queridíssima integrante do C3Decast, Dayana Martins. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz, né? Porque hoje nós vamos, amigas, levantar questões importantes para você, que faz parte de 18 milhões de brasileiros, segundo o IBGE, e para você que não está no grupo, mas que precisa ter ações efetivas para transformar vidas. Vem com a gente? Será que é o quê? Qual é o tema de hoje? Eu vou falar para vocês, hein? Posso falar qual é o tema? Claro! Então vamos lá. O tema de hoje, inclusão. Mas inclusão em todos os aspectos, inclusive nos espaços sociais. Será que nós temos essa inclusão? Hoje quem vai fazer você e eu refletirmos é a Dayana, uma especialista em inclusão. Então, nossos aplausos para ela! Dayana Martins é psicopedagoga, ela é professora, ela é supervisora, e ela trabalha em tantas áreas, em tantas esferas, na clínica, em instituições. Então, assim, ela tem muito know-how para estar nos apropriando desse tema aqui hoje, né, Dayana? Então, vamos lá. Vamos começar, Cicleia? Vamos começar. Eu vou começar te fazendo aquela pergunta tradicional. Tá preparada? Vamos lá. O que é inclusão para você, Dayana? Todo mundo quer saber o que é inclusão. Será que inclusão é aquela vez que a gente acha que não está excluindo? Ou será que inclusão é colocar você no meio de alguma coisa e deixar você para lá? Você sabe me dizer o que é inclusão? Inclusão é não deixar ninguém de fora, Cicleia. Inclusão é a gente criar oportunidades para que todos tenham acesso à educação, né? Acesso a espaços culturais, acesso a que o outro descubra as habilidades dele, né? Isso é inclusão, é criar políticas públicas, é debater sério, é observar 18 milhões de brasileiros que estão aí precisando que a gente dê oportunidade para eles. É falar sério, e por isso que a gente está aqui. Isso. Às vezes a gente pensa que incluir é colocar rampa de acesso, né? É muito mais que isso, né? É muito mais do que a acessibilidade física, né? Ela vai muito além. E, na sua opinião, qual o maior obstáculo cultural ou social que impede a inclusão? Bom, o maior obstáculo que impede a inclusão, né, é o não olhar com empatia, o outro não olhar com empatia, né? Esse é o maior obstáculo, é o outro não dar a oportunidade necessária para que o indivíduo, ele evolua. Hoje, a gente não pode deixar de pensar em diversidade, né? Verdade. Hoje a gente não fala em mundo, em futuro, sem pensar em políticas públicas voltadas para a diversidade. Então, os obstáculos, ele está no outro que não vê as oportunidades, né? Estão nos vieses inconscientes, né? Perfeita colocação. Você nesse mundo atual, na sua vivência profissional, né, que ela é muito ampla, né, em várias esferas, né, como supervisora, mas também como professora, né, atuando na clínica, mas também atuando na instituição. Então, assim, você acha que há muita resistência dos profissionais? Eu acho que a resistência ela vem pela falta de conhecimento, né? A gente não está preparado para lidar com o diferente. A sociedade ela não nos prepara para isso. Então, por exemplo, vamos ver numa instituição de ensino, nas escolas. Hoje, segundo também dados do IBGE, somente 6% da população de docentes tem a formação necessária para lidar com pessoas com deficiência, ou seja, com pessoas da educação especial, né? Então, isso ainda é muito pouco para esse universo. Por isso que hoje nós temos muitas políticas públicas que estão começando a debater. Por isso que hoje nós estamos aqui em um podcast debatendo sobre esses assuntos. Então, precisamos já criar essas oportunidades, debater de como melhorar, de como incluir, criar a equidade, né? Então, dar as oportunidades. E isso está no quê?
na divulgação de políticas públicas, criação de cursos, dar oportunidade no mercado de trabalho. E é um debate que não só deve ficar no âmbito da escola. Perfeito. A escola é o principal, mas no âmbito das instituições, das empresas, no âmbito das religiões, sim, nas religiões, porque é lá que tem o afeto envolvido. Porque verdade seja dita, a gente só começa a se movimentar quando, de fato, a gente é afetado. Afetado por um amigo que tem uma determinada deficiência, afetado por um familiar, né? Então, a partir desse momento, a gente começa a ser tocado. Então, os locais que temos envolvimentos emocionais, né? Que é o caso das religiões que trabalham com a fé, da escola que a gente faz os nossos grandes amigos, da família... nós precisamos ter uma atenção maior para fazer investimentos de elevação, aceitação, de políticas que gerem autonomia para a pessoa que tem algum tipo de deficiência. Perfeito, é isso mesmo, Isso que tem aí. que trazer a consciência, né? Primeiro a consciência para depois você poder atingir e afetar, né? Trazer afeto, colocar afeto, né, na situação. Sim. Daiana, a inclusão, ela é um direito, né, de todos. É um direito. Mas eu que sou uma mãe de uma filha que precisa dessa inclusão, eu posso falar isso porque eu vivo isso. Sim. A gente precisa mostrar para as pessoas que a inclusão é um direito e não um privilégio. Sim. Não é um privilégio, é um direito. O ser humano, ele nasce e por algum momento, por algum percalço aí do que acontece, ele tem que ser incluído. Ou porque não tem um braço, ou porque tem um autismo, ou porque tem... Não sei qual é o motivo, a deficiência. Mas isso aí, muitas pessoas pensam que é um privilégio você estar numa fila que tem menos quantidade de pessoas. É um privilégio você estar num espaço dentro de um avião que seja mais adequado para a sua deficiência. E o que você pensa disso? Eu penso que direito é para ser respeitado, né? Porque as pessoas... Isso você falou de situações, né, de deficiências ou transtornos que, às vezes, são visíveis, né? Que a deficiência física, ela é visível. Cadeirante, a deficiência visual, né? A auditiva, você percebe logo. Mas as pessoas que têm algum transtorno, como o do espectro autista, nem sempre essa deficiência... Não é visível. Nem né? sempre Autista é não tem visível. cara, né? Autista Daí não tem aquele cara. cordãozinho, né? É para E- identificar, né? Que não necessariamente a pessoa precisa usar. Sim. A gente tem que ter a consciência de que se a pessoa estar ali, né? E aí passa pelo Pela questão viés ética, pela uma ética, né? questão da honestidade, Exatamente, né? né? Valores, Aquele direito ele tem que ser garantido. Por exemplo, passa tanto pela questão ética, você está num shopping lotado. Você tem lá as vagas para pessoas com deficiência, para autismo, para gestante, não é isso? Idoso, aí você vai lá e você estaciona o seu carro, Aí eu vou rapidinho. Na vaga, mas aquilo ali aí pode vai criar causar aquele um grande transtorno, transtorno, né? aquele transtorno. Então, assim, o direito, ele precisa ser exercido. Direito à educação, direito à saúde, né? Então, assim, direito ao lazer, sim. Então, é importante a gente debater sobre isso. E aí eu chamo atenção para quem? Para aqueles que estão diretamente ligados a essa questão do oferecer serviços, né? Que é um dono de escola, que é um dono de supermercado, que é um dono de um parque de diversões, né? Entender que restaurante entender que você tem o seu negócio, né? E você, na hora de abrir o seu negócio, você sim precisa pensar nesse público, em todos, né? Incluir, não deixar ninguém de fora. Não deixar ninguém de Isso. fora. E aí, um exemplo disso, né? Por exemplo, quantas e quantas crianças elas precisam de um lugar para se divertir, de um parque de diversões adaptados. Sim. As coisas estão mudando. São pouquíssimos. Pouquíssimos, hoje, né? pouquíssimos. Ainda que nós temos poucos. Hoje já temos cinemas, né? Com Tem com a sessão, né? Uma sessão azul, especial. sessão especial para autistas.
Então, eu acredito que está caminhando, mas ainda está num caminho muito distante, né? A gente precisa melhorar Nós muito. temos o acesso às rampas, né? A questão da acessibilidade física, mas são outras acessibilidades, né? Não é só o físico, né? Que é uma coisa muito assim notório, né? Visível, né? Eu acho que a acessibilidade social é uma das grandes dificuldades para uma pessoa que tem qualquer deficiência. Ter o amigo, ter o espaço para estar com esse amigo, ter o espaço para se divertir, ter o espaço para sorrir, brincar, participar, ter o espaço para comer, né? E comer Esse restaurante, algo, quando você chega... Eu já vivi essa experiência. Então, me conta. Eu vivi essa experiência. Eu cheguei num restaurante no Nordeste, onde era frutos do mar, e a minha filha tem seletividade de alimentos, e a gente conversou com o maître explicando que ela era autista, e eu fiquei encantada, porque o restaurante fez de tudo para atender a minha filha. Eles fizeram um purê de batata para que ela comesse e não ficasse ali naquele social, sem poder também mastigar alguma coisa. Então, isso é incrível, né? Isso é incrível, isso é incluir. Isso é incluir. É. Isso é inclusão de fato, né? Isso é você pegar. Você às vezes não está preparado para aquilo, mas você está preparado para ouvir. Teve empatia em relação a essa determinada situação, né? A sua filha tinha uma seletividade alimentar, então você se colocou à disposição, né, daquela pessoa para poder oferecer o melhor para ela, né? Então hoje a gente tem que começar a pensar já sobre isso. Mas a gente tem que chegar também com humildade, né, Sim, Dayana? é. Porque já pensou se eu chego, como é que é? Aqui não tem nada para minha filha. Não é assim, até porque o outro não tem obrigação de saber exatamente o que a minha filha come. Ele tem a obrigação de saber que o restaurante dele tem que ser para todos. Mas o que ela come especificamente, sou eu que tenho que chegar, Com conversar amor, com respeito. amor, com respeito, né? E tem vezes também que as pessoas fazem o papel inverso, eu acho. São grosseiras também. Acho que é porque as Muita mães, mágoa, muita dor, né? as mães já vêm com muita dor. dor. Então, assim, é claro que o outro não é obrigado, né? Mas à medida que, se você tem ciência de que aquela é uma mãe de um filho com deficiência ou com um transtorno, tem um pouquinho mais de empatia, Verdade. sabe? Porque são muitas histórias, muitas lutas. Então, às vezes, quando ela chega no seu estabelecimento, principalmente aquelas mães que vão colocar seus filhos numa escola, né? Elas já vêm cheias de instituições que negaram seus filhos, Muita que prometeram humilhação. várias coisas e não fizeram nada, que as crianças ficaram abandonadas, Sim. né? Então, busque acolher. Mãe, eu compreendo, mas a gente vai tentar fazer o melhor. Chame ela para ser parceira, né? Porque à medida que você chama para ser parceira, aquela família para ser parceira, nossa, você vê a grande transformação ela acontecendo. Aproveitando aí, né, esse ensejo, você conhece exemplos de empresas, instituições que adotaram práticas inclusivas positivas e que deram certo, tiveram bons resultados? Sim, Você conheço. pode citar algumas, Hoje nós pra gente saber? temos algumas, né? Temos as grandes redes, como, por exemplo, a Ambev, redes de farmácia. Porque o grande problema, né? As grandes promoções estão relacionadas ao jovem aprendiz, né? Então, assim, a criança ou o adolescente, ele passa o percurso da escola, a trajetória escolar, e depois dessa trajetória escolar, o que vai ser feito? Toda mãe, ela quer dar uma função para o seu filho. Produtividade. Produtividade. Inserção na sociedade. Que Eu acho que é além ainda, né? isso, porque para isso que serve as tecnologias assistivas. Para quê? Para dar autonomia para o indivíduo. Não é isso? Todas essas terapias que ele faz na infância, na adolescência, é para trazer essa habilidade para ele que tenha autonomia, que ele possa ter essa inserção. Seria isso? É isso aí. E aí, essas empresas, né, que estão abertas, que têm uma equipe pronta para treinar, para socorrer em casos de algum gatilho, de alguma desequilíbrio, né? Essas empresas elas estão preparadas para isso. E estão preparadas para acolher, para dar essa função, para buscar no outro uma habilidade, né? Porque todos nós temos uma habilidade. Não existe ser humano que não tenha habilidade.
E aí você tem aí um exemplo, um aluno nosso agora, que chegou no primeiro ano, as pessoas achavam que, nossa, mas ele não para, ele não fica quieto. E aí, quando ele foi inserido numa instituição de ensino, em que se praticava a inclusão, em que se dava voz para ele, em que nós encontramos a habilidade dele, e ela foi trabalhada juntamente com a família, ele conseguiu ser inserido nesse programa de jovens aprendiz e hoje está na Drogaria Raias, né? Ai, Não que estamos ganhando. sucesso. Isso aí. Sem mexer, mas Sem olha, mexer. vale a pena mencionar, né? é isso Uma aí. prática bacana. E assim, o que é triste é que, às vezes, muitos têm essa habilidade desenvolvida, mas não têm a oportunidade Tem espaço, no mercado né? de É. trabalho, né? E aí, o que acontece? Aquilo ali, aquele trabalho, ele acaba se perdendo. Tem a questão também da mobilidade, né? Muitas vezes, de repente, você falou da Ambev, essas grandes farmácias, depende de onde ele mora, é difícil ele chegar nesse local, né? Mas é aí que entra as políticas públicas, né? Mas Para antes, dar o suporte. mas antes disso, entram. A gente vai falar com você, que é comerciante, Isso. comerciante do bairro, né? Aí. Então, assim, esse podcast também é feito para você pensar em como eu posso incluir. Será que lá eu tenho um vizinho que eu posso dar uma oportunidade para ele? Será que eu tenho uma empresa de pequeno, médio porte? Eu tenho uma instituição pública em que eu posso fazer alguma parceria para verificar se essa pessoa, se lá existem pessoas com deficiência e eu posso dar uma oportunidade para eles? Né? Nós, como sociedade, olha, gente, são 18 milhões. Nós, como sociedade, precisamos fazer algo. E eu vou falar para você, com certeza vai aumentar a sua lucratividade. Sabe por quê? Porque quem não vai comprar numa empresa que inclui? Numa empresa que pensa no social, no outro. No outro, é. Por que é tão importante a pessoa com deficiência estar dentro das escolas? Pessoa com transtorno está dentro da escola, em salas regulares de ensino. Porque elas, o contato dos típicos com os atípicos, transformam os típicos. Transformam os típicos. Sabe por quê? Porque a instituição de ensino, ela é um reflexo da nossa sociedade. Então, daqui para frente, se, por exemplo, o meu filho tem uma convivência maior com pessoas atípicas, lá fora, Eliane e Cicleia, ele vai ter um comportamento mais inclusivo. Ele aprendeu, ele sabe se colocar no lugar do outro. Né? Então, a gente passa por uma série de políticas. Eu acho que tem as instituições, por exemplo, privadas. A gente passa pela questão de formar educadores, né? A necessidade de formar educadores, porque a geração atual ela não está preparada ainda para o boom que se fez na escola, né? Mas, assim, a gente junto vai conseguir. O importante é pensar. Não tem a estrutura necessária, sabe? Ainda falta muito para que a gente seja totalmente incluído. Mas a gente precisa começar a pensar. Bom, esse mês setembro, né? Nós tivemos o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Agora que as escolas estão começando a fazer movimento de uma legislação de mais de 40 anos atrás. Gente, é isso. Muitas escolas particulares negam matrícula, né? Eu tenho pessoas próximas a mim, assim, que realmente ficaram, sabe, naquela romaria, procurando escolas e não temos vaga, sabe? Aí vai depois um outro conhecido dele, tinha vaga, né? Foi negado pela situação, porque tem um comprometimento ali naquele momento, tem que ser desenvolvido, né? Uma criança pequena. Isso é muito comum, isso é muito comum. É porque também, isso que a Helene está dizendo, é porque também tem aquela questão, que a gente nem vai entrar nesse mérito agora, mas da questão de ter que pagar o cuidador, ter que pagar o mediador na instituição privada. Né? E aí, em vez de chamar os pais e conversar, ver se tem alguma condição de dividir isso, ou um pagar o outro pagar, não pode, né? Mas em vez de conversar, já diz, não tem vaga. É olhar Seu filho não pode aqui. É olhar a deficiência, né, antes da pessoa.
A questão a gente até entende, né, os donos de instituições, né, porque fica, pelo que a lei coloca, bem custoso. Mas aí que entraria uma política pública em que essas instituições, sim, do governo chegar e depositar uma verba, descontar imposto, para que dê, porque o dono de escola, né, ele também tem a sua folha de pagamento. Sim. Mas assim, o governo precisa dar um auxílio, sabe? Porque e também tem a questão do quantitativo de vaga, mas negar matrícula, isso não pode ser crime, feito. né? Não pode. Não pode. A legislação ela proíbe negar, uma legislação federal, é crime com penalidades severas. E assim, a gente precisa entender o seguinte: então, uma sala tem 30 matrículas. Então, são 30 matrículas. Enquanto essas 30 matrículas não for ocupadas, não pode negar essa matrícula, né? Sim. Mas, se elas forem ocupadas, aí é questão de não ter vaga. Isso a gente tem que separar bem. Não ter vaga é diferente de negar a matrícula. Isso. Mas, assim, não ter um mediador, não ter um cuidador, não necessariamente significa que a instituição não está dando assistência, né? Sim. Porque eu posso incluir... É obrigado, porque tem questões que não tem como mesmo você ficar sem, mas eu preciso fazer projetos que incluem, né, projetos políticos pedagógicos, ter salas de apoio. Hoje não tem como você falar em escola, né, sem falar em coordenação de inclusão. Verdade. Né? Pelo quantitativo que tem. A nossa realidade é uma realidade, em 2024, de 70 alunos. Tem instituições com 100. E posso dar assim, um dado, né? Isso, 2024, 70 alunos. Em 2023, eram 50 e pouco. 2022, eram 30 e pouco. Estou falando de dados mesmo, né? Ali, certo mesmo. Nessa escola pública estadual de ensino, que atende ensino médio, no caso. Então, assim, você imagina esse crescente, não é só na escola pública. Isso está acontecendo na sociedade como um todo. Né? Agora, não sei se é porque as pessoas estão buscando essa escola, esses pais estão buscando essa escola, está tendo mais consciência, tendo mais divulgação da mídia, né? O dia mesmo do deficiente, eu acho que isso tudo ajuda e colabora, né? Ou se ele estava em casa quietinho, né? E está buscando hoje, ou se realmente está crescendo, né? Esse número, né? Porque antigamente as pessoas tinham filhos com deficiência e elas escondiam. Tinham muita vergonha. Hoje a gente tem as coisas estão acontecendo. E as pessoas estão passando a entender que quanto mais você estimula, mais você desenvolve. Né? Então, isso faz com a instituição de ensino, ela ajuda também o desenvolvimento do ser humano. Né? Então, vai ser crescente, sim. Que bom que está crescente. Tem que ir para a escola. Bom, isso mesmo. A escola é o espaço, a sociedade é o espaço, todo lugar é o espaço. Não existe isso, não. Quem tem que ser trabalhado somos nós, sabe? Somos nós. Perfeito. É isso mesmo. Perfeito, Daiana. E que papel cada um de nós aqui pode desempenhar, né, Siclé, no dia a dia para promover essa inclusão nesses espaços sociais? Qual é o nosso papel? Nós somos típicos, né? A gente considera típicos, né? Qual seria o nosso papel? Nosso papel é olhar o outro, primeiramente, com empatia, se colocando no lugar dele, né? Então, assim, a gente precisa olhar os ambientes, buscar formação, né? Porque hoje tem formações diversas, temos a internet, pesquisar, não queira que o outro te explique, vá você lá pesquisar para aprender sobre, né? Mas tudo que você for fazer, você olha aquilo, aquele espaço ou aquele projeto que você vai desenvolver com empatia. Esse é um espaço acessível? Qual é o meu público? O meu público pode mudar? Eu tenho diversidade no meu espaço? Né? Ele é longe, ele está distante de preconceitos? Né? Então, a gente tem que olhar com empatia. Tem acessibilidade? Por exemplo, eu falo muito de escola porque o mundo ele está grande. Né? Às vezes eu não tenho a estrutura de uma rampa. Mas, assim... eu posso criar, eu não tenho como modificar o meu prédio física, né? Porque é muito antigo, ou porque está em sobreloja. Mas como eu posso tornar o meu espaço acessível? Eu posso
Ah, fazer um elevador. Mas o elevador é caro, eu não tenho dinheiro para isso, né? A estrutura não cabe. Ah, mas existem cadeiras escaladoras. Cadeiras escaladoras? Existe cadeiras que levam, né? Por exemplo, uma medida simples. Lá estava fazendo, sou tutora de um curso, né? Numa universidade, em que a gente está trabalhando sobre tecnologias assistivas. E aí, a gente colocou lá como um deficiente visual, ele pode participar de projetos dentro de uma instituição, projetos pedagógicos. Bom, vamos colocar lá uma audiodescrição, quando o amigo vai apresentar um trabalho, que na hora que ele for pensar em fazer o trabalho dele, que ele pense também nas questões, nos trabalhos inclusivos. Hoje temos impressoras 3D, vamos usar as impressoras 3D, vamos fazer objetos táteis, né? Então, assim, que às vezes não precisam ser muito caros, mas ter alguém ali à disposição para olhar o ambiente de forma diferente, como no caso do restaurante. Sim. Né? Alguém para que a gente possa se comunicar. Então, Dayana, né, você tem alguma história inspiradora de algum caso assim, nossa, esse caso vou levar para as meninas do podcast, esse caso vai inspirar outras vidas? Teria Eu estudei, eu sei que você teve um aluno de sucesso, que até hoje ele ainda faz sucesso, e eu queria que você contasse para o nosso público quem foi, como foi, de que maneira isso aconteceu. Lá a gente tem muitos alunos com sucesso, né? Mas esse marcou o nosso coração. Ele era um aluno deficiente visual que usava o programa 2Vox. Isso. E aí, assim, a escola não tinha muitos recursos, mas ela criou estratégias para que aquele aluno ele se desenvolvesse, né? Então, quando você é deficiente visual, você não tem você não enxerga, mas todos os outros sentidos, eles estão apurados, né? Então, ele era um rapaz muito sensível e ele escutava muito bem. E lá na instituição, existe programas de desenvolvimento de talentos, né? E aí, ele se identificou com a arte e hoje ele é um DJ. Um DJ de sucesso, né? Que eu pesquisei, eu vi que é de sucesso. E ele começou das festinhas da própria instituição, né? Porque se descobre habilidades. Isso. Quando se descobre habilidades, gente, você pode tudo. Inclusive com todas as pessoas, né? Todos os típicos também, isso. Né? Eu quero te fazer uma pergunta. Eu também vi que você teve um aluno que tinha um sonho de conhecer o segundo andar da escola. Verdade. Você tem sonhos? Os seus sonhos são grandes ou pequenos? Será que tem sonhos grandes e pequenos? Quanto custa um sonho? Nós conhecemos. A Dayana tinha um aluno que tinha um sonho de conhecer o segundo andar da escola. Você conseguiu fazer isso? Ele realizar? Conta pra gente, Dayana. Ele conheceu o segundo andar? Bom, é a questão da importância da acessibilidade, né? A acessibilidade, ela precisa de estrutura, ela gera autonomia, né? E nessa instituição, ela, infelizmente, não tinha rampa, né? Nem elevador. Nem elevador. Mas ele permitiu, né? Porque, assim, precisa ter acessibilidade. A instituição, ela precisa estar preparada para isso. Isso é uma coisa a se debater. Mas ele permitiu ser conduzido, isso, né? E aí ele conseguiu conhecer o segundo andar. Uma coisa tão simples, né, gente? E aí, mas era o desejo do coração dele. Isso. E aí você tinha dito no outro dia mesmo que a inclusão, às vezes, ela quebra esses padrões, né? A questão da gente precisa ter o olhar diferenciado, a boa vontade. É claro que não é o ideal, né? Você conduzir a pessoa num colo. O ideal é ter a rampa, óbvio. Né? Mas não é porque não tem a rampa que ele não vai realizar esse sonho, né? Que você não vai deixar você vai deixar de fazer. E isso também tem a praia, né? Mas também tem a questão de parques, né? De bosques, né? A questão de acessibilidade mesmo. Né? E a praia, né? Muitos têm o desejo, o sonho de conhecer a praia, entrar no mar. Como é que um cadeirante vai ao mar, né? Hoje em dia temos projetos, programas, né, Dayana?
Você pode falar um pouco disso? Tem também? programas aqui no Rio de Janeiro com datas específicas em que eles dão lá a acessibilidade necessária para que o cadeirante ele possa curtir a praia, né? Também tem o projeto dos bombeiros, que eu tive a oportunidade de ter pessoas participando e eles estão aptos a receber crianças deficientes, que é o golfinho, né? Ou com algum transtorno. Então, eu vi o carinho que eles tinham com as pessoas, com os jovens, com as crianças, para poder fazer esse projeto no início do ano, das férias, né? Então, as crianças nadam, se divertem, aprendem regras. Quem sabe vai para Paralimpíadas, É isso aí. né? Nossa, nós tivemos uma aluna atleta. Nós temos muitos alunos atletas. Temos muitos alunos atletas, Isso aí. O esporte abraça, né? O esporte tem essa questão, né, de acolher, né, muito mais do que outras esferas dentro da sociedade. Sim. Você não acha isso também? Acho que trabalha também com a autoestima, com a identidade. Também, né? A arte também, verdade. A arte é acolhedora demais, né? Você tem suas Eu histórias, percebo, vai. eu percebo isso. Não só no meu caso, mas eu vejo muito isso lá. A arte, ela é acolhedora. Sim. O esporte é a arte. Tinha um caso, né, também, de um jovem que ele não falava quase, né? E ele Monossilábico. Monossilábico, totalmente. Aí teve um evento na instituição, ele começou a achar, professora, eu preciso cantar. Ah, você quer cantar? Tá. Aí eu falei, canta um pouquinho pra mim. Aí eu, epa, tem coisa aí. Falei com o responsável, vamos providenciar um microfone para ele, deixa ele cantando em casa. Então aquilo é como se algo tivesse escondido e dentro dele aflorou, ele botou para fora. No dia de um evento que teve... Que coisa linda isso. Gente, ninguém dizia. Ele começou a cantar, todos os alunos aplaudirem, e é isso. É da voz, é da vez, sabe? É isso que as pessoas precisam. É entender que as pessoas têm importância, têm valor. O fato de ter uma deficiência não significa que você não tenha habilidades. Não significa. Precisa incluir se sentir útil da função, né? Então, assim, entender todo esse processo. E está acontecendo o tempo inteiro. Não mas em todos os espaços, com pessoas aptas, com pessoas que têm aquele olhar diferenciado. Por quê? Por que diferenciado? Porque pensa no outro. Observa o outro, né? Então, assim, a gente precisa continuar investindo, porque essa nossa geração... Gente, escuta o que eu estou falando para vocês. Essa nossa geração está fazendo história. Os resultados de hoje nós vamos colher para frente e vai ser bom. Eu digo para vocês, vai ser bom, né? Em passos lentos, mas que futuramente a gente vai falar, nossa... Cada um fazendo o seu pouquinho, né? Como você mesmo disse, né, Dayana, naquelas instituições, as grandes, mas também as pequenas, nos bairros, né? As famílias pararem de esconder os filhos em casa, né? Levá-los às terapias, levá-los à escola, para ter esse estímulo, para ter esse desenvolvimento dessas habilidades, né? Quando e também típicos e atípicos, né, Dayana? Quando você descobre a sua habilidade, parece que isso, nossa, é um novo ar, né? É um novo brilho no olhar. E nossas crianças, né, precisam ser incluídas, sim, nas instituições profissionais também, né? É isso aí. Não é isso? A gente falou, incluir, dar oportunidade nos bares, nos bairros, né? Então, assim, é isso. Agora eu vou falar uma coisa bacana para vocês, importante e séria. As mães também precisam de suporte. As mães precisam urgente de suporte psicológico. Precisam de suporte financeiro, sim. Porque, assim, nós não podemos olhar uma família atípica, uma mãe atípica, da mesma forma, sabe? A mãe atípica, ela não pode jamais ficar preocupada em como eu vou sustentar o meu filho tendo que levar ele para terapia. É caro, né, Tayana? É caro.
A gente não pode mais admitir esse tipo de coisa. Por isso tem que ser políticas públicas. Sim. Não podemos deixar passar situações, sabe, em que se retirem direitos. Legislativo, fica o alerta. É né? isso aí. Uhum. Eu li que uma criança atípica corresponde a 3 crianças típicas para um pai, para uma mãe. Uhum. Então, financeiramente, é muito caro mesmo. E a gente precisa desse suporte, né? Sim. Atualmente, a gente está vendo aí uma confusão de querendo tirar o LOAS, uma confusão assim, mas Querem a gente tirar, ao querem invés tirar, em vez de prover aumentar, mais. colocar mais suporte, enfim. Mas eu tenho certeza que isso não vai acontecer, porque nós não vamos regredir, andar para trás. É. Isso não vai acontecer. Esse será o maior apoio, né? O maior desenvolvimento, o maior suporte para uma mãe. É dar essa tranquilidade, né? E o pensar também no depois. É porque hoje em depois que dia, dá. quando a gente fala de políticas públicas, né, Dayana, eu posso estar enganada, pode beber sua aguinha. Mas é uma questão, assim, porque hoje essas terapias são muitas, né, são múltiplas terapias, né, são várias, né, tem a questão sensorial, né, tem muitas questões da fala, né, a fono. Isso no público é muito escasso pela demanda que existe. Uma fila enorme. Uma fila Eliane, enorme uma fila de espera. enorme. Então, a mãe vendo o seu filho crescer, ela vai fazer o quê? Ela vai acabar tirando ali do seu alimento um pouco para poder suprir essa parte. Então, é isso. Né? A importância da política pública realmente ter esse olhar, né, empático, né, para esses crianças, né, e jovens, enfim, adultos. E os adultos também precisam, né? A gente costuma falar muito das crianças, dos adolescentes, até mesmo dos Sim. jovens. Mas o adulto e o idoso, porque tem o idoso atípico. Isso É tem. verdade. O idoso conseguem atípico, chegar. eles conseguem. Muitos hoje, principalmente hoje, Hoje, né? Com a qualidade de vida que a gente está tentando fornecer, eles conseguem chegar na idade adulta e idoso. E aí? Como é que eles vão viver? É isso. Se não tiver condições de trabalho. Digna, né? Espaços para acolhê-los, porque as mães morrem. As mães morrem. As mães ficam doentes, né? Emocionalmente doentes, né? Eu sempre falo isso, né? E eu penso desse jeito mesmo, né? Quando você gera um filho, né? Seu filho nasce, você tem uma expectativa naquela criança. Quando ela nasce, você tem a expectativa daquele filho, né? Do que ele vai ser, Isso. né? E aí, quando você tem um diagnóstico, né? De uma criança atípica que vai precisar de um pouco mais de terapia, um pouco mais de cuidado, né? Um outro olhar. É como se fosse um luto ali daquela expectativa que você criou. E nasce uma nova mãe ali. Isso. Uma nova mãe que tem que ser muito mais aguerrida, que tem que estar com muito mais força para poder dar subsídios para que essa criança se desenvolva com qualidade. E muitas vezes os pais saem de fora, né? Não aguentam essa pressão. A gente vê muitas mães solos. A gente conhece, né, a brincadeira que eles fazem, né? Pai não faz filho com defeito, então ele foge. Isso é uma coisa super quadrada e antiga. Eu espero que os pais hoje estejam aí juntos lutando pelos seus filhos. Temos mais pais, né? Vemos mais pais hoje acompanhando. Que bom, né? Que essa hoje a gente vê, tá começando mudando, a mudar, né? Sim. Então, assim, a mãe, ela precisa desse suporte. Muito bem Isso falado, não é falta, não é falta... Ela se protege, né? Ela cria um escudo nela. Por isso que ela chega assim nos bares, por isso que ela chega assim na escola, porque ela entra para a guerra. Ela está acostumada a ser negada, a não ser ouvida, os olhares sociais. De discriminação. Isso existe, infelizmente. E a gente falou de espaços de... coitada, o filho dela não é normal. Coitada. Ou então, às vezes, aqueles casos que não são visíveis, né? Por exemplo, o momento que a mãe mais precisa de apoio é qual? É o pós-gestação, pós-parto, né? Sim. E aí, ela precisa daquele apoio emocional, e muitas delas vão na sua fé, na sua religião. E assim, até na sua religião, elas olham aquele olhar social, porque a criança está correndo o tempo inteiro, essa mãe, ela não está conseguindo colocar, não dá limite. Mas, às vezes, aquilo ali é insustentável. Ela não consegue manter o equilíbrio, que é ali, naquele espaço, que ela vai encontrar o seu eixo. E aí, ela não consegue, nem nesse espaço, ter o acolhimento. Mas hoje, ainda bem
que as instituições também estão pensando em espaços para acolher o grupo, acolher essa mãe. Ainda bem que a gente está nesse debate aqui, levando as pessoas na reflexão. E deixa uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo. Então, porque nós já estamos chegando no final. Deixa sua mensagem, sua palavra final para o nosso público. A minha palavra é que você busque olhar o outro pensando no outro, olhar a pessoa antes da deficiência, olhar as famílias e todo o seu histórico. Sai dos vieses inconscientes, busque se libertar, né? E comece, não busque grandes transformações, busque fazer a sua parte, que isso é o que importa. Sua parte enquanto empresário, sua parte enquanto cidadão, buscando cobrar de quem é de direito sobre essas pessoas, tá? Então, assim, vamos pensar na diversidade como algo em que eu posso fazer parte dela também, porque ninguém está livre disso. Daiana, você pode repetir? A pessoa vem antes... A pessoa vem antes da deficiência. É isso aí. É isso aí. O nome é João, deficiente. João, autista. João, lindo, maravilhoso, esperto e autista. É isso aí. É desse jeito. Nossa, que debate bom, que conversa boa, né? Fluiu de uma forma tão gostosa. Espero que vocês tenham gostado. E trouxemos um mimo para você. Aê! Meninas! Agradecer muito. Aprendemos muito, né, Cicléia? Quase que não queria que terminasse. Eu acho que tem que fazer mais Acho que passou muito rápido, eu também tô achando. Porque é um tema que a gente fala com o coração, a gente vive essa, né, com tem verdade. muito a se falar ainda Sim. desse tema. A verdade é essa, né, Cicléia? Tem muito com a se falar. certeza. E se abram mais espaços. Isso, que lindo. É um mimo só, né, gente? Uau! Ela gostou tanto do meu que eu comprei um pra ela. Deixa eu ver o que é, gente. Abre aí. Gente, isso aqui vai lá pro consultório. Eu tenho certeza que sim. Deixa eu abrir. Vamos chamar os universitários para poder abrir a caixa. A pessoa aqui precisa de ajuda. Aê! Olha, ó, é igual aquele que tá ali. Ai, gente, é o cérebro. Nada mais. Lindo. Um pouquinho É um diferente, abajur, maior. Vai fazer sucesso. Obrigada, muito meninas. lindo. Obrigada pelo carinho. Nós que agradecemos, tá? A sua vinda aqui. Na verdade, você está com a gente o tempo inteiro. Gente, Mas eu quero contar para vocês que a Daiana é nossa parceira, nossa parceira né? de caminhada. Do C3Dcast. Mas Então, é a oportunidade de trazer um pouco do seu conhecimento para o público, né? Esses alertas, né, que ficaram aí. Então, assim, muito obrigada. Foi realmente muito bom. Obrigada a vocês. você foi também. top. Top. É isso, É isso. gente. Beijo para vocês. C3Dcast. C3Dcast. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.